Boa noite, gente. Vamos para a nossa terceira aula de Direito Público e Privado. Na última aula, gente, a gente fez o trabalho, né? Corrigiu sobre os ramos do Direito Público. Quem não enviou, gente, favor enviar. Vai valer uma pontuação menor, mas para vocês pelo menos pegarem em média. Deixa eu colocar no marca-texto. Então, gente, hoje a gente vai começar a falar sobre os ramos do Direito Privado, beleza? A gente vai falar hoje sobre o direito civil, o direito comercial / empresarial e o direito consumidor. Gente, comercial e empresarial, questão de nomenclatura. Hoje em dia, a gente fala mais em direito empresarial, mas se vocês lerem reportagem como direito comercial, não está errado também não. Eu brinco que essa aula, quando eu começo a falar do direito civil, é uma aula só para falar do direito civil. Porque é aquela enxurrada de dúvidas, né? E show de consulta de advogado grátis. Professora, meu tio, parente da minha avó, de 15º grau, casou e morreu antes de consumar o casamento, como é que fica a herança? Professora, eu construí minha casa no terreno da avó da minha namorada, como é que eu faço agora para desmembrar? Então, assim, é sempre 1000 dúvidas em relação ao direito civil. E quase sempre eu tenho que podar os alunos, gente, vamos passar para frente, que a gente tem muito mais coisa para ver. Mas com essa pandemia agora, eu juro para vocês que eu tô com saudade daquele monte de pergunta e dos casos de família do direito civil. O direito civil, gente, ele é muito amplo. Então, tudo que não é comercial, empresarial, consumidor, trabalho, internacional, público, é direito civil. Então, o direito civil, vocês vão ver o quanto ele é abrangente. Bom, o direito civil é a área do direito privado que trata das relações entre cidadãos no âmbito particular. Ele estabelece direitos e impõe obrigações no campo dos interesses individuais. Seu objeto de estudo é o direito privado, com exceção do direito empresarial, do trabalho e do consumidor. Bom, gente, só que falando sobre o direito privado, né, como gênero, porque o direito civil é uma espécie, né, dentro do direito privado. O direito privado, as normas jurídicas de direito privado, gente, são aquelas que regulamentam as relações entre particulares, ou seja, pessoas físicas, eu, vocês, ou jurídicas, ou empresas, que não integram a figura do Estado, certo? É o Estado que não entra, porque o Estado entra quando é direito público. Então, quando se fala em particular, seja esse particular pessoa física ou jurídica, vai estar dentro do direito privado. O primeiro nome que a gente viu é o direito civil, né? Esse direito super amplo que regula esses interesses em âmbito particular. A gente vai ver exemplo que vai ficar mais fácil da gente entender. Uma curiosidade, gente, nosso Código Civil, ele foi atualizado em 2002, por isso que a gente fala, Código Civil de 2002. Por exemplo, eu tenho processo tão antigo, que não acabou até hoje, principalmente processo de inventário, que ainda é regulado pelo antigo Código, o Código de 1969. Para vocês terem uma noção, tanto que a nossa legislação estava defasada, eu comecei a faculdade de Direito em 2005. E o código tinha mudado em 2002, ou seja, ele era novinho. Antigamente usava-se o código de 1969, totalmente defasado. E quase que eu peguei esse código de 1969, mas de qualquer forma eu tive que aprender esse código de 1969 na minha prática como advogada, porque eu tenho inventário de 1955 que aplica essa lei aqui, aplica a lei da época. Então eu tive que aprender. Mas, assim, só algumas curiosidades para você ver que em 2001, né, que a gente usou, até 2001 a gente usou o Código de 1969, mulher não era considerada plenamente capaz. O que é ser plenamente capaz? Você completa 18 anos, você é dono do seu próprio nariz. Você pode abrir empresa, você pode viajar sozinho, você pode fazer o que você quiser da sua vida, você pode casar. Mulher não, gente, inteirava 18 anos para esse código aqui, ó, que era um código super da família tradicional brasileira,
Mulher não tinha que ter autorização do marido para abrir empresa, não podia divorciar. Não existe divórcio no Brasil. Divórcio no Brasil é de, acho que, salvo engano, 77. Para viajar, o marido precisava autorizar. Para abrir empresa, o marido precisava autorizar. No Código Penal, lá que a gente viu no ramo de direito público, adultério era crime, gente. Até outro dia, adultério era crime. Imagina se fosse prender todo mundo que adulterasse. Então, esse código aqui, ele durou muito tempo. Ele só foi revogado em 2002. Esse código aqui, para vocês verem, tanto que era ridículo, por exemplo, adultério. Se um filho fosse concebido por adultério fora do casamento, esse filho nem direito à herança tinha. Olha que absurdo. Então, passou da hora de acabar. Acabou tarde. Veio acabar mesmo só em 2002. Só que, gente, com o advento da Constituição de 1988, muita coisa melhorou, né? Em relação a muitos direitos. Mas o Código Civil ainda prevalecia. Mas a Constituição Federal de 88 falou, não, juiz, pode, enquanto não vigora o novo código, pode ir me aplicando e vai aplicando outras fontes do direito. Por quê? Lei é uma das fontes do direito. A gente vai ver sobre as fontes, mas a gente aplica costumes da sociedade, a gente aplica jurisprudências, casos análogos. Então, vamos supor que no ano de 2000, uma pessoa faz um DNA e descobre que é filho do Silvio Santos. Gente, eu vou aplicar essa regra aqui de 1969, que falava que filho ilegítimo, fora do casamento, não tinha direito à herança? Não, né, gente? Por mais que a lei ainda estivesse em vigor, o juiz falava assim, não. A gente vai usar jurisprudência e analogia e costume. E essa pessoa, sim, tem direito à herança, mesmo sendo concebida fora do casamento. Então, até esse código aqui entrar em vigor, era um Deus nos acuda. Deus nos acuda. A vida dos juízes não era fáceis. Mas, enfim, 2002 chegou e o Código Civil foi estabelecido. Vamos ver agora um dos exemplos que eu pensei aqui, que seria de maior interesse para vocês, para deixar claro o que o direito civil regula. Bom, exemplo aqui, gente. Filhos de Tim Maia brigam por herança e reconhecimento de paternidade. Herança, paternidade, tudo isso é regulado pelo Código Civil. Eu ia falar Código de Processo Civil. Código de Processo Civil, gente, é o código que ensina como se aplica o direito civil. Mas pra gente aqui, o que interessa é só o direito civil, beleza? Número de casamentos homoafetivos cresce quase 60% no Triângulo Mineiro. Em 2018, foram registrados 92 matrimônios entre pessoas do mesmo sexo no Triângulo. Uberlândia contabilizou 54 casos, a maior parte dos casos da região. Ou seja, casamento, divórcio, casamento homoafetivo, tudo regulado pelo direito civil. Essa aqui da FIFA. FIFA pune Palmeiras por cláusula irregular em venda de Roger Guedes à China. Gente, sempre que falar em contrato, cláusulas, tudo é direito civil. Por exemplo, prestação de serviço aqui da faculdade, você assina um contrato. Se tiver alguma cláusula que foi ilegal, quem vai regular é o direito civil. Às vezes se mistura, gente. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, só para já ficar claro. A nossa relação com a faculdade, a sua não, a de vocês, né? Eu sou funcionária, mas a sua relação com a faculdade é regulada pelo direito civil e do direito do consumidor. Por quê? Vocês compram o serviço da faculdade. Então, se um dia tiver que questionar, por exemplo, vocês compraram compraram bem no sentido real da palavra mesmo, né? Um curso superior, certo? E vocês fizeram tudo direitinho, estudaram todos os anos, e lá na frente vocês descobrem que a faculdade não é reconhecida pelo MEC, né? E lá na cláusula que vocês assinaram, estava falando que a faculdade era reconhecida pelo MEC, no ato da matrícula e tudo mais, e depois vocês descobrem que não, que não tem registro, é uma faculdade clandestina. Quem vai regular isso? O direito civil, porque diz respeito a um contrato, certo? A uma cláusula irregular, e o direito do consumidor, porque vocês são consumidores
e a faculdade prestador de serviço. Entendeu que os direitos eles vão se misturando? Mas nesse caso aqui, da FIFA, que pune o Palmeiras por cláusula irregular, quem vai falar se essa cláusula é irregular ou não é o direito civil. Próxima reportagem. PM conclui reintegração de posse de acampamento em Minas Gerais. Ação cumpre determinação da Justiça. Caso de reintegração de posse, pessoa invadiu sua casa, tudo que diz respeito à posse de terras, nesse caso aqui foi o sem terras que invadiu uma terra de um fazendeiro lá, tudo que falar de reintegração é o direito civil. Uso simultâneo de imóvel para moradia e comércio não impede o uso capião especial urbano. Gente, é uso capião, tá? Vocês não falam uso campeão não, não mata a prof de vergonha não, é uso capião, não campeão. Uso capião, falando uso campeão. O uso capião, gente, ele não é só de área rural, ele pode ser, por exemplo, de área urbana. Há várias espécies de uso capião. A maioria das pessoas não sabe. Isso quem regula também o Código Civil, o direito civil. Então, isso aqui foi algumas coisas que eu fui pegando aqui da internet pra gente fazer essa aula. Mas a gente vai fazer um trabalho para vocês me mandarem reportagem sobre isso, principalmente direito civil, direito do trabalho, direito do consumidor, que é o que a gente mais usa no dia a dia. Beleza? Se tiver alguma dúvida, vocês podem me perguntar no WhatsApp. Direito empresarial ou comercial é o outro ramo do direito privado. Direito empresarial ou direito comercial é um ramo do direito privado que pode ser entendido como conjunto de normas disciplinadoras da atividade negocial do empresário ou de qualquer pessoa física ou jurídica destinada para fins de natureza econômica, desde que habitual e dirigida à produção de bens e serviços. O que é habitual, gente? Sempre, contínuo, né? Não pode ser, hoje eu vendi meu celular. Isso não me faz um empresário. E o empresário pode ser pessoa física ou jurídica. A gente vai estudar isso, acho que semestre que vem, quando a gente tiver legislação tributária e empresarial. Vocês vão ver comigo. É uma matéria muito gostosa também e muito útil para vocês da administração. Então, gente, aqui eu coloquei um livrinho de direito empresarial só para ilustrar. Exemplos de direito empresarial. Governo libera empréstimo de até 50 mil para MEI. O que é MEI? Microempresário individual. Olha como o direito se mistura. O governo, que é do direito público, liberou esse empréstimo para o MEI, que é para empresas de pequeno porte. O microempresário individual, tá vendo que misturou o direito privado com o direito público? Contrato social da empresa, um guia completo com tudo que você precisa saber. Esse contrato social, gente, é diferente do contrato, por exemplo, que vocês têm com a faculdade. Isso aqui não é direito consumidor, isso aqui é direito empresarial, porque o contrato social é o ato constitutivo, é como se faz para criar uma empresa. É o ato constitutivo que cria uma empresa. Esse outro aqui. O governo de São Paulo vai isentar taxas para abertura de empresas por 60 dias. O governador João Dória anunciou que o número de empresas abertas no estado no mês de julho bateu recorde, com 21,6 mil novos CNPJs. Ou seja, com essa crise, né, o governo decidiu isentar taxas para abertura de empresas para incentivar o mercado. Olha a mistura do direito aqui também. Isenção de taxas é o quê? Direito tributário. Que a gente viu lá no direito público. O governo, né, para incentivar o mercado, o crescimento com essa crise, isentou as taxas para quê? Para que mais empresas pudessem ser abertas e gerar novos empregos. Quando se trata de empresa, de empresário, a gente está falando do quê? Do direito empresarial. Beleza? Qualquer dúvida a gente pode me perguntar. Direito do consumidor. Gente, direito do consumidor, Código de Defesa do Consumidor, ele foi criado por essa lei aqui, ó, Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. É novinho também. Vamos ler o conceito. O direito do consumidor regulamenta um ramo específico das relações comerciais, por meio de um contrato
Se pressupõe geralmente que as partes possuam capacidades equivalentes, ou seja, igualdade de condições. Mas isso não ocorre com tanta frequência nas relações de consumo. Nessas relações, o consumidor contrata o fornecimento de um bem ou prestação de serviço como usuário final. É comum que o fornecedor esteja bem mais aparelhado economicamente que o cliente. Por essa razão, o direito brasileiro postulou uma legislação própria, um conjunto de normas que procuram restabelecer o equilíbrio da relação de consumo. Essa norma é chamada de Código de Defesa do Consumidor. Gente, o que é essa capacidade aqui equivalente? Um exemplo, você vai abrir uma conta no banco. Quando você vai abrir uma conta no banco, você assina um contrato de adesão. O que é um contrato de adesão? É aquele contrato que ele já vem prontinho. E quase nunca ninguém lê, só advogado lê aquele contrato. Pede para levar para casa, mas a maioria não lê, só assina. E às vezes você nem sabe direito o que você está assinando. Então, quem que tem como se diz, mais condições nessa relação? O Bradesco, que é uma multinacional, ou você que está lá abrindo a conta? Claro que é o Bradesco, gente. Então, vocês não possuem capacidade equivalente. Deveria até possuir, né? No mundo utópico, no mundo da Alice. Mas, na realidade, a gente sabe que não. Então, o Bradesco está bem mais aparelhado economicamente do que nós, clientes que estão lá abrindo uma continha, né? Para receber o nosso dinheirinho. Então, o Código de Defesa do Consumidor veio para o quê? Para equiparar, para tornar equivalente. Pensa numa balança, Bradesco de cá, a gente de cá. Por mais que o Bradesco seja uma empresa grande, sólida, né, com muito mais recursos, tá o Código de Defesa do Consumidor, que do outro lado também dando apoio para a gente, meros consumidores, para equiparar, né, para a gente ter condições equivalentes para falar de igual para igual com o Bradesco. A gente pode também dar um exemplo quando a gente contrata uma linha telefônica, né? Por exemplo, a Vivo coloca seu nome indevidamente no Serasa, você pagou sua conta e mesmo assim eles colocaram seu nome no Serasa. Quem que tem mais condições de se defender? Não é a Vivo? Sim, é a Vivo, porque ela tem um aparelhamento econômico muito maior do que a gente. Mas está aqui o Código de Defesa do Consumidor para defender a gente nesses casos. Vamos ver agora alguns exemplos para ficar mais claro. Esse vermelho. Na Paraíba, justiça determina que companhia aérea pague 5 mil por atraso de voo. O cliente alegou que teve que aguardar por mais de 24 horas. Às vezes a gente pensa, gente, que direito do consumidor você tem que ter assinado um contrato. Mas existem vários tipos de contrato. Um deles é o verbal. Outro tipo de contrato é quando você compra uma passagem aérea, que você imprime o voucher da sua viagem, aquilo é o seu contrato. Então, você contratou um voo para sair, por exemplo, da Paraíba às 6 horas da tarde. Ele foi sair só no outro dia, 24 horas depois. Isso, assim, a pessoa tinha que pegar um outro voo em Brasília. Então, olha o transtorno. A pessoa teve que dormir em hotel. Então, isso tem que ser indenizado. A companhia aérea ela tem que ser penalizada para ela aprender a tratar melhor seus clientes. Esse outro aqui. Nova lei muda a regra para remarcar passagem aérea. Consumidores vão ter até 18 meses para usar créditos de passagem de um voo cancelado para realizar outra viagem de avião. Isso aqui aconteceu comigo. Acho que não vai ter como eu não processar a empresa, não. Que eu já tentei de tudo. Eles estão rindo da minha cara. Eu tinha uma passagem para o Chile. Eu comprei ela com, acho que 7 meses de antecedência. Peguei um preço bom. E eu ia viajar agora dia 10 de julho, nas minhas férias, para o Chile. E aconteceu tudo isso que aconteceu do Covid. Eu falei com eles, olha, eu prefiro o ressarcimento. Se vocês quiserem me ressarcir, eu não quero viajar nos próximos 18 meses para o Chile e tudo mais. Então, eu quero o ressarcimento da minha passagem. Então, minha passagem foi R$3 mil. R$3 mil com hotel, tudo incluído. Eu comprei pela Decolar. Sabe quanto que eles me ressarciram, gente? Chegou aqui no meu cartão de crédito? R$48. Eu paguei 3 mil. Então, assim, acha que a gente é idiota, né? Eu, porque ainda não tive tempo de entrar com a ação, mas eu vou entrar, porque Cássio Ferreira espeta de pau, né? Eu vou entrando com a ação de todo mundo, a minha vai ficando. Mas aí, além deles me ressarcir os R$3 mil, ou pelo menos 90% da passagem, né?
Por quê? Porque foi culpa de um caso fortuito, de força maior, que eu não pude viajar, né? A empresa também não teve tanta culpa. Aliás, não teve culpa, foi o Covid, foi uma pandemia mundial, mas o que eles poderiam fazer? Eles não teve gasto nenhum com a minha passagem, então me devolve 90%, fica só com 10%, mas não, de R$ 3.000 me devolveu só R$ 48. Eu vou entrar com a ação, além deles terem que me ressarcir esses R$ 3.000 da minha passagem, ainda vai ter o dano moral. O que é o dano moral? Esse trabalho que eu tô tendo, minha vida é corrida, eu dou aula em 2 faculdades, eu tenho meu escritório de advocacia, eu tenho uma vida social, eu vou ter que parar isso tudo para entrar com uma ação, porque a bonita da Decolar me ressarciu só R$ 48 de R$ 3.000. Então, aqui mais de dano moral aqui, provavelmente vou ganhar mais uns R$ 5.000, se Deus quiser, de dano moral. Um outro caso prático, meu, eu faço letras pela Unopar, eu faço distância letras. E semestre passado, foi no passado, um dia eu tava lá fazendo as atividades online, né, trabalho, a prof também é aluna, eu sei o que vocês passam. Eu cansada, de repente fui fazer meus trabalhos, tudo tinha mudado. Eu tinha, sei lá, 7 disciplinas, A, B, C, D, E, F, G. Cheguei lá, tava Z, Y, W, Q, R. Eu falei, gente, que disciplinas doidas são essas? Eu não conheço essas disciplinas, não. Fui ver minhas notas todas zeradas. Tudo zerado. Falei, gente, cadê as provas? Minhas notas, eu já tinha feito prova presencial, minha vida nessa correria, pra mim é difícil, né? Liguei lá na faculdade outro dia e falei assim, não, as matérias sempre foram essas. Só que eu sempre dou print, né? Advogado é complicado. E eu dei print das telas. Eu ia fazendo a prova soltava minha nota, eu dava print de tudo. Então eu tinha print de tudo. O que a faculdade me falou? Ah, Lívia, a gente confundiu. Ao invés de colocar as disciplinas do curso de letras, a gente colocou de pedagogia. Você vai ter que fazer tudo de novo. Isso já tinha o quê? Uns 2, 3 meses de aula. Falei, olha, o erro é de vocês. Eu não vou arcar com isso. Meu tempo vale dinheiro. Se vocês não resolverem meu caso em até 5 dias, eu vou entrar na justiça. Eu entrei na justiça, ganhei a liminar, voltei o dano moral. Eu tô pedindo R$ 30.000 de dano moral, porque isso atrasou minha formatura. E por culpa da faculdade, mas pelos todos os meus transtornos, eu já ganhei a liminar. Acho que vai dar certo. Depois eu conto pra vocês quando for julgado. Isso é o quê? Direito do consumidor, porque eu tenho um contrato com a faculdade, com a Unopar, e a Unopar não cumpriu o meu contrato. Vou apagar aqui para não ficar confuso. Saudade de um dias, né, minha filha? Bom, gente, esse aqui, ó. Indenização por corpo estranho em alimento independe de ingestão, diz STJ. Gente, o que é... Quando se fala de indenização, quase sempre é direito do consumidor ou direito civil. Aí tem que analisar o caso concreto para saber o que vai ser o quê. Antigamente, gente, só se você, por exemplo, você tá comendo um salgadinho, um chips, aí tem uma perereca lá, calcificada lá dentro. Teve esse caso real mesmo, por isso que eu lembrei do Celso Russomano, até que o Mel que trouxe aqui pra gente um exemplo na última aula. Só se você comesse a perereca calcificada lá, que gerava dano. Agora o STJ falou que não. O simples fato de você achar um corpo estranho, por exemplo, uma bolinha dentro do refrigerante, uma perereca dentro de um saquinho de salgadinho, um cabelo dentro de um salgado, já gera indenização, independente se você come ou não. Que nojo, né, gente? Pior que se você comer, até você provar que você comeu, aí tem que esperar passar mal. Então, como eles sabem que de todos esses poréns, que o consumidor é a parte mais fraca na relação de consumo, independente de comer agora o corpo estranho, a empresa tem que te indenizar. Não sei se vocês lembram, tem muito tempo que, acho que era até fraude, mas que uma escova de dente apareceu dentro de uma garrafa de cerveja, gera indenização. Esse aqui, gente, livraria deve ressarcir consumidora que recebeu livros didáticos desatualizados. Acho que nesse caso aqui a mulher comprou os livros didáticos para o filho dela e não estava de acordo com a nova regra de ortografia. Então ela foi indenizada.
configura dano moral. E é do direito do consumidor, porque ela comprou os livros, pagou por livros atualizados e chegou livro desatualizado. É a mesma coisa, né, gente? Eu compro o Código Civil, espero que venha o Código Civil de 2002, com a lei atualizada, e chega uma lei para mim de 1969, chega uma lei da época de, sei lá, quantas bolinhas lá, que foi um dos primeiros códigos, foi o de 1916. Então, isso gera dever de indenização. Esse aqui, gente, Mercado Livre indenizará a vendedora que teve conta invadida por hacker. Professor Lucas, da Biomedicina, é meu cliente. Ele tem uma conta no Mercado Livre e a conta dele foi hackeada. Gera dever também de indenização. Vai ganhar um dano moral aqui. O Mercado Livre, ele tem obrigação de proteger a sua conta. Então, o serviço dele foi falho. Então, aplica-se o direito do consumidor. O Mercado Livre vai ter que indenizar. Indenizou essa mulher aqui, vai indenizar o professor Lucas também. A audiência dele é agora no final do ano. Depois eu conto para vocês. Operadora de TV e empresa de cobrança deve indenizar consumidor por negativação indevida. Condenação estipulou ainda a nulidade do contrato existente dos débitos em nome do autor. Gente, uma coisa que acontece muito aqui no escritório, a pessoa precisa financiar uma casa. Na hora que vai lá na caixa com os documentos, eu vou estar no Serasa. Aconteceu isso com o meu cliente. Eu fiz várias ações iguais essas, centenas. E esse meu cliente nunca tinha tido uma conta na TIM. Aí, de repente, ele puxa o Serasa dele lá, o nome dele, na TIM. Doutora, eu vou lá no Procon. Gente, não façam isso, sabe por quê? Se vocês forem no Procon, eles vão ligar na TIM, eles vão perceber que alguém clonou os documentos de vocês, usou documento falso e vai tirar o nome de vocês do Serasa. Se tirar o nome do Serasa e vocês não tiverem o documento comprovando, vocês não vão ganhar um dano moral. Então, se isso acontecer com vocês, com alguém da família de vocês, que o nome estiver no Serasa indevidamente, não vai no Procon não, procura um advogado, para vocês ganharem dinheiro. Hoje em dia a indenização varia de 10 a 15 mil. Colocou seu nome no Serasa indevidamente, você não deve, você ganha dano moral. Se você for no Procon e a empresa correr lá e tirar seu nome do Serasa, você não vai ganhar indenização. Aí você fala, ai professora, mas o processo demora muito, vou ficar com o nome do Serasa esse tempo todo? Não, gente, a gente pede uma liminar. Uma liminar é uma medida de urgência que acontece antes da sentença. Então, ok, a sentença num processo desse demora um ano e meio, mas a liminar sai em 10, 15 dias. Então, é melhor você esperar 10, 15 dias com o seu nome sujo e ganhar 10, 15 mil reais daqui a um ano e meio, né? Não? Isso não acontece comigo, não acontece com o advogado, só acontece com os outros. Mas se acontecer com vocês, não vai no Procon. Procura um advogado que vocês vão ganhar um dinheirinho. Porque isso é regulado pelo direito do consumidor. Esse também aqui a gente coloquei porque muita gente não sabe. Para o STJ, o envio do cartão não solicitado enseja dano moral. Isso aqui eu já ganhei dinheiro com isso aqui, isso que aconteceu comigo. Eles buscam o seu cadastro, seus dados nas redes aí, e descobrem que você tem cartão no Santander, no Nubank, no Itaú, e te mandam um cartão falando assim, olha, esse cartão está bloqueado. Caso você deseje utilizar, desbloqueie nos terminais de atendimento. Gente, independente se o cartão está bloqueado, não pode enviar o cartão se você não pediu. Se você não pediu o cartão, você tem direito a dano moral. Você vai ganhar aqui, ó, de 5 a 10 mil reais. Se você não pediu esse cartão, a empresa, o banco, não pode te enviar. Se te enviar, você ganha um dano moral. Por quê? Você não quer ser consumidor, você não quer ter um contrato com aquele banco, ele está te instigando a ter um cartão de crédito deles. Então, isso gera o dano moral. Isso é regulado por quê? Pelo direito do consumidor. Tá vendo, gente? É muito interessante. O direito é muito lindo, o direito engloba tudo. E é tão bom saber dos direitos da gente. Se alguém tiver algum caso que quiser contar, alguma dúvida, põe lá no grupo para todo mundo ver. Beleza? Próxima aula a gente continua. Por hoje é só. Boa aula!